Jesus. Vamos para o momento da palavra. Por acaso, se você tiver alguma Bíblia aí próximo de você, eu te acompanho. Eu peço você que nos acompanhe também aí. Se tiver alguma Bíblia, pode pegar, trazer para junto e vamos aí participar desse momento da palavra aqui. O tema da nossa lição de hoje, da nossa mensagem, é as 3 atitudes que mudam a sua vida. Preste bastante atenção nessa mensagem de hoje, porque uma das coisas que o ser humano mais sabe fazer é tomar atitude. E uma boa parte delas tem sido tomadas atitudes mais para o lado ruim do que para o lado bom, sabe? A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quando você plantar abacaxi, colher abóbora, você vai colher abacaxi. Então, as atitudes do plantio que você tem colocado, tem plantado, ela vai fazer com que essa atitude floresça na sua vida. É por isso que muitas pessoas têm tido resposta de algumas atitudes de anos lá atrás. E está colhendo hoje. E não sabe o porquê está colhendo aí essa situação na sua vida. Preste bastante atenção nas atitudes que você está tendo, porque ela tem feito com que você possa receber aquilo que você está plantando lá na frente. Eu quero trazer uma palavra para você que está no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11 em diante, que diz assim: E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou a glorificar a Deus em alta voz. E caiu sobre a sua face seus pés, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para se dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele disse: Levanta-te, vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. Irmãos, caro ouvinte, a primeira coisa que a gente precisa entender todos os dias é que todas as atitudes que nós tomamos nos leva a um caminho propício, de vida ou de morte. Deus é um Deus que ama pessoas de atitude. Aprenda sempre isso que eu estou te dizendo. Deus é um Deus que sempre ama pessoas que tomam boas atitudes. A palavra de Deus diz nesse texto que Jesus estava passando ali na região de Samaria, da Galileia, e no meio da sua caminhada encontraram-se 10 leprosos, 10 pessoas que estavam enfermas. Hoje, a lepra, se eu não estiver enganado, hoje é uma doença chamada hanseníase, se eu não estiver enganado. E esses homens não tinham cura na época, não existia cura para essa doença. Hoje já tem, mas naquela época não existia cura. Você imagina o sofrimento de 10 pessoas vivendo essa situação há anos, sem poder estar próximo da sociedade e nem estar próximo da sua família. É o que chama a minha atenção, é porque eles eram afastados da sociedade, todas as pessoas que tinham lepra, para que não passasse para as outras pessoas que estavam em volta e fazer aí uma epidemia, uma pandemia aí de alastramento dessa enfermidade. Então eles eram tirados e levados para um lugar distante, fora ali da sua cidade. Porém, Jesus estava passando por ali. Olha para você ver como que é interessante. Jesus já operava milagres naquela época, como ele opera milagres até o dia de hoje. E quando esses homens vê que quem estava passando ali era Jesus Cristo, o que eles fazem no verso 12? Olha para você ver o verso 12. E ao encontro 10 homens leprosos, e entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 homens leprosos, aos quais ficaram parados de longe. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que muitas vezes nós tomamos atitudes mais para distante do que para perto.
Qual a atitude que esses homens tomaram quando eles viram Jesus? A Bíblia diz que eles saíram do lugar de onde eles estavam. Saíram do lugar onde eles estavam. E foram para onde? Foram ficar de pé para quê? Para ver Jesus. Eles pararam e foram e ficaram de pé, ainda de longe, observando. Observe uma coisa que eu vou te dizer, caro ouvinte. Talvez você está me ouvindo essa programação agora aí, e a sua atitude tem sido errônea em relação àquilo que Deus pode fazer por sua vida. Estamos falando de uma mensagem de enfermidade, que muitos posteriormente estão vivendo hoje. Seja ela física ou seja ela emocional, não importa. Eu convido a você a tomar uma atitude próximo de Jesus. Agora, olha pastor, como que eu posso tomar uma atitude dessa? Esses 10 leprosos viram Jesus caminhando, a porta da igreja ainda é o caminho mais próximo que você tem. Levanta daí, vá até onde Jesus opera milagres. Não estou dizendo que ele possa operar onde você está. Agora, olha pastor, eu sou acamado e eu não posso ir, não tem como ir. Tome uma atitude de se aproximar de Jesus em oração aonde você está. Porque às vezes nós queremos contornar a situação, mas não tomamos a atitude certa. Esses homens levantaram e foram. Você tem levantado e ido? Você tem levantado e ido para essa atitude formal, para a mudança da sua própria vida? Porque se você não se esforçar por você, ninguém vai se esforçar. Não vai. Você vai ficar lamentando, você vai ficar sofrendo que é o coitadinho, o pato feio da sociedade, que ninguém te ama, que ninguém te quer. E não é isso que a palavra de Deus nos impõe. Levanta-te, toma uma atitude, para você poder receber de Deus através da sua fé. A segunda atitude que me chama a atenção é que depois que esses homens saem do lugar que eles estão, eles gritam em alta voz, eles levantam a voz. A oração. Eles sabiam que não tinha outra esperança. A esperança era Jesus. Então o que eles fazem? Eles buscam a Jesus. Quem lembra do cego Bartimeu? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para mim. E as pessoas que estavam ali repreendendo ele, mas não quero nem saber que está me repreendendo. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não espera pessoas irem fazer oração por você, sendo que você pode ser um canal de bênção para o momento que você está passando. Vai ter muitas pessoas que Deus vai impedir que vá na sua casa. Olha o que eu estou te dizendo, que isso é sério. Só para ver você tomar a sua atitude. Porque antes das pessoas te amarem, você precisa se amar. E a melhor resposta de amor e atitude de amor que você tem para com você é você tomando as suas decisões baseadas na palavra de Deus. Isso no versículo 13, eles levantam a voz. E eles levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A oração deles. Reparou a oração desses homens? Tenha misericórdia de nós. E às vezes você está querendo buscar rios de grandes orações, rios de grandes palavras bonitas, para que Deus possa te curar. Oh, grandioso Senhor! Aí a palavra de Deus diz que quando chegares diante de mim, seja poucas tuas palavras, porque eu estou no céu, você está na terra. Não é de muito clamar que vocês serão ouvidos. A sinceridade no coração fará com que sua vida seja mudada. A sua atitude precisa ter. Olha a oração desses homens, que me chama muita atenção. Tem misericórdia de nós. É tipo assim, estamos numa situação totalmente depravada. E às vezes você está numa situação depravada. Situação difícil, sem esperança, sem saber para onde é que vai. Sabe? Mas essa é a segunda atitude que você precisa ter. A terceira atitude é obedecer sem questionar. Olha o versículo 14, o que está dizendo para nós. Verso 14. E ele vendo-os disse: ide mostrar ao sacerdote. Quem disse isso? Jesus falou para os leprosos. Vai lá e mostra ao sacerdote. Mostrar o quê? Mostra que vocês estão doentes. Às vezes, Jesus vai mandar você fazer algumas coisas quando você tomar a atitude certa, que não vai ter muita explicação. Mas não tem que se explicar nada. Você tem que obedecer. Eu estou num momento muito difícil da minha vida. Jesus disse: vai e mostra ao sacerdote.
Jesus pode estar dizendo para você, olha, vai lá na igreja tal, vai lá contar o testemunho. Mas eu não fui curar, vai lá, só vai contar o testemunho. Entende? Onde é que Jesus, como que Jesus opera na nossa vida? Apenas obedeça. A Bíblia diz que esses homens saíram para mostrar a quem? Ao sacerdote. Não questionou, não perguntou por que está passando por isso. Eu quero saber por que eu estou passando, não questionou. Simplesmente tomaram uma atitude e obedeceram à voz de Deus e foram até o sacerdote. E quando eles vão ao sacerdote, o mais interessante é que um pouquinho mais à frente do versículo 14 ele diz assim: e aconteceu que enquanto eles iam, eles foram purificados. A purificação aconteceu quando eles romperam a barreira que os impedia de ser curados. Qual era? A barreira de não obedecer. Eles decidiram romper a barreira obedecendo. Eu vou ouvir a voz de Deus e vou até o sacerdote. O sacerdote era o único que poderia dar um aval para dizer assim, não, realmente você está curado. Eram os médicos de hoje, dando um atestado de que você está curado. Vá ao médico, mostra para ele que você foi curado. Então, a nossa atitude de se levantar e obedecer sem questionar vai mudar nossos passos de vida daqui para frente. E eu fecho a minha mensagem dizendo o seguinte: a quarta atitude, eles tomaram mais uma atitude para poder finalizar. Eles voltaram para agradecer. Mas o mais engraçado é que não foram todos que voltaram. Apenas um voltou. O versículo 15 desse mesmo texto que nós estamos lendo diz assim: e um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. Observe isso que eu vou te dizer, caro ouvinte. Um deles voltou antes mesmo de chegar ao sacerdote. Ele entendeu o processo de Deus na vida dele. E antes mesmo dele mostrar ao sacerdote, ele voltou para agradecer. O agradecimento vem com grande alívio para a sua alma. A Bíblia diz que ele não era um dos judeus, né? Ele era um samaritano. Não tinha nada a ver com os judeus. Uma pessoa totalmente diferente. E falou para o mestre: muito obrigado. Tome essas atitudes hoje. E você terá a resposta de Deus ainda hoje. Não é o pastor que está dizendo, é a palavra de Deus que está instruindo. A Bíblia diz: eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Deus que pode te sarar. Então essa palavra e essas atitudes ficam para você nessa hora, para que você possa meditar e também tomá-las, porque essa é a